Fique Sabendo volta recebendo Lúcia Feitosa, que está à frente da educação infantil no nosso município. Um projeto, Lúcia, da educação infantil, a creche, né, que é o que a gente vai debater muito, é a menina dos olhos de ouro do Roberto Pessoa, como a gente costuma dizer. Foi pauta, né, na primeira candidatura dele, nesse momento em que ele volta para a gestão. A creche é um ponto importante na educação do município nacional e acredito que para vocês, em especial, é mais importante ainda, né? Sim, bom dia. Fico muito feliz de estar aqui, né? E ficamos muito felizes também com todo esse trabalho que está sendo desenvolvido nas creches, né? Com toda essa ampliação e, claro, com esse foco, que realmente nós que trabalhamos com a educação infantil, temos essa defesa, eu acredito que é um ponto que gostamos de trabalhar, né, no município e também a nível nacional. E o legal desse atendimento às creches, né? E como envolve a família no geral. Sim. Porque, como o Alberto costuma dizer, e até justificar mesmo a grande quantidade de creches e a busca, a luta por várias quantidades de creches em Maracanaú, é que a disponibilidade de uma creche no bairro coloca também a mãe no mercado de trabalho. Sim. Como é que é esse diálogo diário, semanal, a cada 15 dias, com as mães que fazem parte desse movimento? Não é de hoje que a gente percebe esse movimento, como você está dizendo, né? Então, eu acredito que as instituições, a própria história da educação infantil, ela veio numa perspectiva assistencialista primeiro, né? Justamente por conta desse processo industrial, a questão das mães começarem a trabalhar. E aí, quando ela passa para a pasta da educação, né? Visando uma melhor qualidade nesse atendimento, não só no cuidar, mas também no educar. Então, a gente vê que hoje os pais, eles não querem só colocar os filhos numa instituição que atenda à necessidade deles, mas eles querem colocar numa instituição que dê qualidade, que trabalhe esse desenvolvimento, que trabalhe essa aprendizagem. E a cobrança é maior também, né? De como está sendo realizado esse trabalho no município. Então, nós temos aí uma grande demanda, né? Estamos buscando sempre ofertar o melhor possível para essa comunidade, né? Seja na rede própria municipal ou na rede contratada, não se vem medindo esforços para essa ampliação, né, construção de prédios e aquisição também de prédios, né, para que essa oferta ela seja dada da melhor qualidade para a comunidade. Nesses primeiros 2 anos já teve diversas conquistas, né? Nessa educação infantil. Nós temos as creches municipais e as creches contratadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a diferença dessas duas situações, como é. Acredito que exista um padrão de atendimento e funcionalidade nas duas, para o pessoal ficar mais por dentro mesmo como é que funciona e como é essa diferença, né? Certo. As municipais, a rede municipal que a gente diz, né, estamos à frente aí na Secretaria de Educação, nós temos um setor que acompanha esse trabalho, né, que é a Diretoria de Ensino e Aprendizagem e o setor do desenvolvimento de currículo, né. E aí a gente tem o atendimento às instituições municipais, que são escolas, que essas escolas têm salas de aula com creche ou pré-escola, né? E aí estão dentro de escolas, prédios patrimoniais, que a gente chama municipais por isso, né? Porque são próprias do município. E a rede contratada é uma rede, são instituições que elas são privadas, mas elas têm um convênio com o município. E aí elas recebem também dessa pasta merenda escolar, recebem fardamento, acompanhamento, né, de um currículo próprio, formação docente. As professoras também passam por uma fiscalização, por uma contratação. São profissionais que devem ter licenciatura plena em pedagogia, né? As coordenações também. E no município, né, na rede municipal, nós temos professores que são concursados, que também têm licenciatura plena em pedagogia, que têm especialização, né, mestrado, doutorado. Então, as duas redes atendem de uma forma qualitativa, né, para poder dar o melhor para essas crianças. E a gente estava conversando nos bastidores, você falou, estou com uma colinha aqui porque os números precisam ser passados de forma exata, você está com eles aqui. Acho que a gente pode falar para o pessoal, né, a quantidade de cada. A gente tem também
uma grande quantidade, um volume de pessoas, crianças atendidas diariamente. A gente pode falar um pouco desses números para o pessoal ter até noção do que é a grandeza do que a gente está conversando. Sim. Né? Na rede municipal, a gente tem escolas que atendem educação infantil, que é a pré-escola, são 49 instituições, e 3 instituições específicas que atendem creche, né? Então, ao todo, nós temos aí 52, né, instituições municipais que atendem educação infantil. E na rede contratada, nós temos 41 instituições, sendo 24 tempo integral e 17 tempo parcial, certo? Então, é mais ou menos esse quantitativo que a gente tem hoje. O tempo integral é uma bandeira do prefeito, né? Sim. Roberto Pessoa. Tem creches, são mistas, desculpa até a pergunta e a ignorância, mas é porque é uma demanda e uma pergunta que a gente tem diariamente. Existem as creches especificamente para o tempo integral? Sim. Ou a creche ela atende manhã e tarde e um lado da creche é o integral? Como é que é essa divisão? São quantas hoje, por exemplo, que atendem o tempo integral dentro do município? Pronto. Até a demanda pede muito isso, né? As mães que precisam trabalhar, elas precisam deixar os seus bebês e suas crianças pequenas na instituição. Então, as creches, elas têm um atendimento integral, né? São instituições tanto municipais como contratadas. As contratadas, a gente tem 24 de tempo integral hoje, né? Sendo que tem também as de berçário, né? São, se não me engano, 6 instituições que têm berçário, né, das contratadas. E nas municipais nós temos, né, prioritariamente 6 instituições que são integrais, né, que são só creche pré-escola que fazem esse atendimento. E temos também escolas de tempo parcial, né, que atendem apenas um turno, que tanto atendem creche como pré-escola hoje no município. Então, tem essa mistura. Tem essa mistura. Tem. E a rotina, por exemplo, do integral, hoje inicia às 8 e vai até às 17, às 16 horas. Como é esse dia a dia, a divisão no horário ali? Pronto. A carga horária de ambas as instituições, tanto contratadas como municipais, é a mesma. É de 7 horas da manhã até às 17. Então, a gente tem aí tempo integral 10 horas com as crianças, né? Porque essa criança, ela permanece na instituição, ela tem uma rotina, ela almoça, ela janta também e ela dorme, né? Ela tem um momento de repouso. Então, elas chegam, tem a merenda escolar, que é dada pelo município, como um programa, né? Aí do governo federal, em parceria com o município, que ele também acaba complementando. E aí a criança, ela chega na instituição, então ela recebe um lanche inicial, depois tem o almoço, o repouso, o lanche da tarde e a janta. Então, elas, quando vão à residência, já vão com essa refeição. Exatamente. Então, a criança tem todas as refeições do dia garantida na escola. Tempo integral, sim, né? O tempo parcial, como a gente sabe, é aquele lanche que todas as crianças que tem na instituição, né? E aí você fala que os pais não buscam só um local para deixar as crianças, mas uma qualidade de ensino, um aprendizado. E isso a gente entra naquele assunto da educação continuada, né? Que é uma das pautas da educação municipal no geral. Como formar aquela criança já pensando no ensino fundamental, logo em seguida vem um médio. É interessante a gente ver essa preocupação nesse primeiro contato com o aprendizado, né? Sim, é uma pauta até um pouco polêmica, né? Como se dá essa transição? E essa transição, como você falou aí, da educação infantil para o fundamental, mas a gente também tem essa transição dentro das próprias instituições, né? De uma sala para outra. Então, os bebês que estão saindo do primeiro, têm 1 ano de idade, que vão para uma turma de 2 anos, tem uma transição. Então, na educação infantil, a gente trabalha muito com afetividade. Porque se o aluno, né, se a criança aprende pelo lado afetivo, você precisa ter esse vínculo com o professor. Imagine um bebê ou uma criança, né? Então, assim, você está o bebê e a criança pequena estão numa instituição que eles precisam conhecer os adultos, precisam se sentir seguros. É uma unidade que não é a casa deles, que não tem o cheiro da mãe, o cheiro do pai, a comida é diferente. Então, o primeiro passo é acolher essa criança
e trazer no período de adaptação dela, que tanto se adapta o adulto como a criança, a esse ambiente, a essa rotina, né? Então, isso já é um ponto da transição. Como acolher dentro da instituição essa criança, né? Esse bebê. E logo depois, o currículo que é próprio, né? Nós temos uma legislação própria da educação infantil, um currículo próprio, e trabalhar a formação docente não é fácil, tem muitos desafios. Iniciando aí pelos próprios cursos, né, que a gente tem nas faculdades. Então, a gente vê que tem um déficit muito grande de professores chegando nas instituições sem a prática, ou com uma teoria, mas sem uma perspectiva, né? Então, assim, construir essa prática num profissional não é fácil, ele precisa vivenciar. Então, a formação continuada, ela serve para isso, para dar uma continuidade nessa formação, para trazer para esse profissional estudos, compromisso, responsabilidade, ele entender qual é a faixa etária que ele atende, o que essa faixa etária ela traz, né, de necessidade, mas também de potencialidade. Uma professora que trabalha com bebês, ela tem que conhecer os bebês, ela tem que observar, ela tem que registrar, mas ela também tem que estudar sobre isso, né? Então, a formação continuada, o nosso maior desafio, acho que é ligar essa teoria à prática, para que essa transição ela não seja brusca, ela não seja uma transição que vá dar impactos negativos, mas que traga pontos positivos na aprendizagem da criança e que seja fácil para ela essa adaptação em outra instituição, em outra rede, ou na própria instituição, mas com outra professora, né? E o currículo ele tem que ser único, né? A rotina. Então, assim, quando a gente fala hoje de currículo, a gente lembra dessa renovação do currículo que foi a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, ter leituras voltadas para os campos de experiência, para os direitos de aprendizagem que são da educação infantil, né? Ler esse documento e ele sinaliza muitas possibilidades de trabalhar com a criança, né? Garantir o brincar, garantir a convivência, a participação, a expressividade, até porque eu desenvolvo crianças e adultos o quê? Críticos, participativos, com expressividade, né? Então, isso inicia-se desde a educação infantil. Então, a gente precisa ter consciência disso para poder desenvolver na criança. E parte dessa adaptação é muito difícil, lógico, a infantil e os profissionais entenderem a comunicação, né, deles. Os pais também fazem parte desse processo, que a gente fala na educação, e toda mãe lembra a primeira vez que levou o filho na escola e pergunta, ele chorou, ficou tranquilo, como é que foi? Esse processo também é fundamental, né? Do contato com os pais diariamente. Acredito que quando chega o horário do almoço, o pai já manda uma mensagem no WhatsApp da professora. Ele almoçou direitinho, ele comeu tudo. Como é essa rotina também com os pais que acredito que passam a fazer parte do corpo da escola, né? É delicado, né? Eu acredito que todo pai, quando deixa sua criança na instituição, ele deixa um tesouro ali, né? E ele se preocupa com isso. Como meu filho está sendo atendido, quem são esses professores? E até a escolha da instituição gera também isso, né? Essa expectativa do pai sobre. Então, essa relação família-escola, ela também está presente no currículo. A gente trabalha muito mais com a família do que, às vezes, com a criança, porque é o nosso ponto de elo, né? Então, assim, a convivência da família com a instituição é conhecer primeiro essa instituição, conhecer os profissionais, se sentir seguro de matricular o filho ou a filha naquela instituição e acompanhar, né? Eu acredito que nesse período de pandemia que nós passamos, estreitou muito as relações da família com a escola. A gente tanto teve os lados que não foram positivos, mas também a gente precisa analisar os pontos positivos, né?
E um dos pontos positivos, eu acredito que foi essa aproximação pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais. Chamadas de vídeo, Instagram, Facebook. Então, a gente vê hoje um número de instituições que têm páginas nas redes sociais e que postam as atividades que desenvolvem na instituição com as crianças, que existe um cuidado com a imagem dessa criança, que existe todo um cuidado também com essa divulgação, mas que os pais gostam e assinam, né, termos e documentos que pode participar. E a gente vê que isso estreitou, porque quem é que não gosta de acompanhar o Instagram? Isso. Né? Hoje é uma grande novidade, né? Todo mundo, quem não passa muito tempo nas redes sociais. Então, a gente está trazendo aí a família para um outro contexto. Ou a família está trazendo a instituição para contextos diferentes. Então, é uma parceria que está dando certo. E a gente vê que isso aproxima essa família desse currículo, né? Para entender que a educação infantil, ela não é só o cuidar pelo cuidar, né? De uma forma assistencialista, mas ela educa, ela favorece atividades que vão ampliar esse repertório cultural, que vão ampliar, né, esse aprendizado dessa criança, seja na oralidade, na motricidade, seja na expressividade, como eu falei, nas interações e nas brincadeiras, que são eixos próprios da educação infantil. Então, assim, a gente vê a família participando mais e até cobrando também, né? Então, eu acredito que essa participação se dá também nos documentos, porque a educação, todas as instituições têm um documento fundamental que é o PPP da escola. É a proposta que se cria com a comunidade, né? Então, essa proposta é criada coletivamente pelos profissionais e pela comunidade. E nessa proposta eu vou ter ali os objetivos dessa instituição, o acolhimento, eu vou ter os projetos que são trabalhados, né? E qual é a intencionalidade pedagógica que está envolvida nessa instituição para atender melhor essa criança, né? Então, quando eu aproximo essa família, eu tenho um documento construído democraticamente e com a participação de todos, e que funciona, que não fica só numa gaveta. Né? E quando a gente fala do digital, que aproximou muito mais as famílias do dia a dia na escola, a gente entra também em uma discussão do digital no ensino, né? Acredito que entre vocês deve ser uma pauta quase que diária, até onde inserir o digital naquele aprendizado, principalmente nessa fase de primeiro contato com a educação. Eu tenho uma criança em casa e aí uma das coisas que é mais favoráveis no dia a dia é quando ela está na escola e não está no celular, porque em casa hoje a rotina da criança é muito mais na tela do que naquela brincadeira que era antigamente. Isso dentro do ensino, com certeza é uma pauta de vocês, né? Até onde levar esse digital? Sim. Tem o lado positivo, como eu falei, e tem os lados negativos também, né? A gente ficou mais preso ao celular e essas questões midiáticas, né? Então, assim, até nesse momento a gente precisa também educar o olhar desse pai e dessa mãe. Que se tem uma criança na instituição que passa o dia todo ou tem uma rotina dentro de casa que ela utiliza o celular, na instituição ela vai interagir pouco. Ela vai ter mais dificuldade de ter colegas, de ter amigos, de vivenciar uma rotina, porque ela vai querer ficar presa ali, naquele aparelho, né? Então, assim, esse olhar, ele precisa ser desconstruído e reconstruído. Então, a gente tem que ter muito esse diálogo com a família. E separar mesmo, na instituição não cabe, né? Então, assim, na educação infantil, a gente trabalha com as experiências e com as vivências, né? As experiências cotidianas. Então, a gente trabalha muito essa questão do corpo em movimento, das brincadeiras, dos jogos, né? A gente trabalha muito com atividades ao ar livre. Então, as instituições que oferecem, porque a gente sabe que tem instituições que são pequenas, né? E tem instituições que já são maiores. Então, quando a gente tem possibilidades de oferecer outros espaços que não sejam só a sala de aula, como embaixo de uma árvore, uma leitura,
né? Dentro da rotina tem os tempos que não podem faltar, que são as contações de histórias, né? Que são os momentos de imaginação, os momentos de desenho, os momentos também de identidade com o nome da criança. Então, essas atividades que são planejadas pelo professor vão fazer com que a criança ela saia desse mundo preso ali naquele aparelho para vivenciar outra expressividade. Mas eu, enquanto família, eu preciso também ir quebrando um pouco isso em casa, porque a instituição vai fazendo um movimento de desenvolvimento e a família precisa ajudar nesse ponto. Senão vai estar sempre, a criança sempre tendo essa dificuldade, né, de encarar o outro, de estar interagindo com o outro, porque a família muitas vezes deixa ali presa a um aparelho. E a gente sabe os danos que isso causa, né? Seja na saúde, seja na própria desenvolvimento no geral, né? Autonomia, no desenvolvimento da criança. E eu acho que essa questão da família continuar esse trabalho feito na escola não é só no digital, mas em diversos outros aspectos, né? Principalmente nessa fase de primeiro contato com a educação, do conhecimento, do aprendizado, um trabalho que se inicia na escola e quando chega em casa é importante a família dar continuidade a isso. Eu queria que você falasse da perspectiva e a expectativa que a gente tem também para a educação, em especial infantil no nosso município, para os próximos 2 anos, né, que é ainda dentro desse mandato, mas que com certeza é um trabalho, uma semente plantada e que fica para os diversos futuros anos que a gente tem por aqui. O que é que a gente já pode esperar aí? Sim. Eu acredito que a Secretaria de Educação, né, o secretário George, como você disse, tem essa defesa, essa bandeira junto com Roberto Pessoa, pela ampliação das creches, né? Então, eu acredito que eles estão buscando sempre essa ampliação, esses dados quantitativos aqui que eu trouxe, né? São frutos já desse governo, né? A gente tinha esse atendimento, sempre teve no município, mas a gente não pode deixar de ressaltar esse esforço nessa ampliação, na aquisição de prédios, né, na construção de prédios também, para atender esse público, né, nessa oferta que está sendo dada. E, claro, na formação docente, no acompanhamento dessas instituições, porque nós temos formadores que, além de formar, dar essa formação continuada aos docentes, eles visitam as instituições, acompanham o trabalho dos coordenadores pedagógicos, né? Inclusive, a gente dá formações mensais aos professores e os professores da rede municipal, os encontros são mensais e da rede contratada são bimestrais, mas a gente está todos os meses com os coordenadores pedagógicos, trabalhando esse currículo, trabalhando os documentos próprios do município, as demandas também, as necessidades, tendo esse diálogo para estreitar mais ainda essa aproximação dessa família e desse currículo próprio da educação infantil. Então, eu acredito que implementar, né, práticas de qualidade, como acompanhamento, que é a assessoria pedagógica que nós temos hoje, né, formação continuada, materiais que são comprados, né, a gente teve aí não só o kit pedagógico que foi dado às famílias, mas a gente tem o próprio material estruturado, que material didático, né, que é fornecido também não só pelo PNLD, que é um programa federal, mas o próprio município, com as editoras, também trabalha com esse material e com essa formação e esse acompanhamento. Nós também temos muitos planos aí de ampliar essa rede ainda, né, assim que possível, e construindo mais creches, ampliando mais esse tempo integral também, que é uma bandeira de luta aí do Roberto Pessoa, para que dê mais condições à família, né, de ter uma qualidade aí melhor de atendimento à educação. Então, eu acredito que a perspectiva é essa, né, dar continuidade a esse trabalho que a gente vem há pouco tempo já desenvolvendo e que está dando certo, né? Muito então, certo. Muito certo.
E aí a gente fica feliz, né, com isso. Com certeza. Eu quero te agradecer pelo bate-papo, dizer que a TV Potiguara está aberta à educação municipal, todas as quintas é pauta aqui no nosso programa, e em especial totalmente aberta à educação infantil do nosso município. Qualquer novidade, você volta aqui e conta pra gente uma atualização. E eu quero que você se despeça mandando um recado para as mães, para os pais que estão acompanhando a gente ou vão acompanhar depois do ao vivo aí. Frisar, o filho está sendo muito bem cuidado nas creches do nosso município, né? Sim, então eu quero agradecer também o convite, a participação, vontade de falar sobre educação infantil e creche, a gente tem, né? Então agradecer esse espaço e que bom que a gente está percebendo que essa ampliação, que essa qualidade, ela está sendo empregada com muitos esforços para atender. Então, a gente precisa mesmo da participação de todos, né? Da participação dos profissionais que trabalham com a educação, a participação da família nessa construção. Então, assim, o que a gente puder fazer para atender melhor esse público, a gente está aqui para isso, né? Contem conosco. E também que vocês possam se sentir seguros, que vocês possam se sentir bem em estar, né, com o filho, com a filha, né, sendo atendidos nessas instituições. É o que nós gostaríamos de ter esse retorno dos pais, das mães, né, e dos profissionais que trabalham com a educação. Então, mais uma vez, obrigada. É isso aí. Fico sabendo que está quase chegando ao fim, mas daqui a pouquinho eu volto para bater um papo contigo ainda. Já já a gente está de volta.